Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, professor Pastor Jonias. Estamos de volta para fazer gravações de nossas videoaulas sobre as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Aqui nós estamos deixando os nossos contatos, caso você queira fazer um agendamento para nos levar até a sua igreja, a sua Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui predispostos a nos deslocar até a sua igreja ou a sua Escola Bíblica Dominical. E aqui são os nossos contatos, dizendo que aqui neste link, que vai estar sempre na descrição do vídeo, você vai encontrar Net Dominical, que é um blog dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical. As lições estão ali postadas com antecedência, bem como vídeos comentados. Para você ter uma ideia, já estão postadas as 13 lições do professor lá no blog. Então você não vai gastar nada, é grátis, é só acessar o blog e estudar as lições. Bem como à medida que nós formos gravando os vídeos, nós vamos postando. Mas as lições já estão postadas. Lição 1 do segundo trimestre 2017, da editora CPAD. Essa revista do segundo trimestre tem a temática O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e provado como ouro. É a temática de toda a revista do segundo trimestre. Nessa lição 1, nós vamos desenvolver o tema A Formação do Caráter Cristão. Texto áureo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 5:20. A verdade prática: o homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Objetivo geral: mostrar como se dá a formação do caráter cristão. Os objetivos específicos da lição são reconhecer o caráter na realidade do homem, mostrar como se deu a deformação do caráter humano, explicar a redenção do caráter humano. Meu querido irmão, neste trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do caráter. Todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau, exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso, todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. Veremos que somente o Deus de toda a perfeição, mediante o Filho, pode transformar o caráter de uma pessoa. Você poderá estar me perguntando a essa altura: o que é caráter? Por que nós vamos estudar o caráter nessa lição? E ao longo de toda esta revista, nós vamos trabalhar na temática do caráter. Caráter, segundo a psicologia, é o aspecto psicológico da personalidade. O Espírito Santo de Deus, ele produz em nós os frutos do Espírito,
e nos dá um caráter similar ao de Cristo. O caráter cristão. Devemos buscar o caráter de Cristo, ou seja, buscar ter as qualidades que Jesus tinha. Essas virtudes encontram-se no fruto do Espírito. A prova que estamos em Cristo é o nosso comportamento no dia a dia. Veja essa célebre frase, esse célebre pensamento de um dos mais extraordinários estadistas dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela. A árvore é a coisa real. Então, reputação está ligada a caráter. E a pergunta é, como é que está a nossa reputação com o nosso caráter cristão? Aspectos do caráter. Então nós vamos ver os aspectos positivo e negativo aqui de antemão para entrarmos nesta temática tão importante. Santo, justo, honesto, submisso, humilde, verdadeiro ou iníquo, injusto, desonesto, rebelde, soberbo, mentiroso. Vem comigo. O caráter na realidade do homem. E aqui nós vamos ter dois subpontos. O que é caráter e personalidade e caráter. Então vamos trabalhar esse tema aqui, essa parte da lição, o caráter na realidade do homem. E aqui, segundo o dicionário Aurélio, caráter é o conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores e ética de cada um. Então, o caráter é um dos elementos que entra na formação da personalidade. E já vamos, de antemão, definir aqui o que é personalidade e vamos entrar nesse assaz importante assunto desta lição. O caráter, como o aspecto psicológico da personalidade, entra na formação da personalidade, e eu devo destacar aqui que são 4 os elementos que compõem a personalidade. Os 4 elementos são o eu, o biótipo, que é a constituição física, o caráter, que é o aspecto psicológico, o temperamento, que é o aspecto fisiológico e endocrinal. O eu é a consciência que o homem tem de si, a personalidade, o conjunto de qualidades físicas, morais e intelectuais que caracterizam o indivíduo. O temperamento é aquela parte que não pode ser mudada, na Bíblia está explicitado isso, pode ser apenas controlado pelo espírito. O caráter, que é o foco das nossas atenções aqui, é formado, ele não é herdado, ele é formado no lar, na igreja, na escola. Esses são os lugares aonde você pode moldar o caráter, que é o aspecto psicológico da personalidade. E aqui no subponto 2, ele dá aqui uma conceituação do que vem a ser a personalidade. Pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de outra pessoa. O caráter não é herdado, ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso, a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele. Provérbios capítulo 22 e versículo 6. Então está aqui materializada essa ideia que eu já expus sobre a personalidade e o caráter. Caráter, é bom realçar, é um dos elementos que entra na formação da personalidade, que é o aspecto psicológico da personalidade. A deformação do caráter. Nós vamos ver nesse subponto 2 a deformação do caráter, aqui nos
subpontos, subpartes desses pontos. Vamos ver. A queda e o caráter humano. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. No ato divino da criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, Gálatas 1:26. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Logo, não podemos nos esquecer que refletimos a glória divina. Se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio de nossas ações. Então aqui, nesse ponto, nós vamos entender o seguinte, que a queda do homem, ela trouxe alguns transtornos para o caráter do homem. Isso nós tiramos por inferência, porque aqui está dizendo que nós fomos criados à semelhança de Deus. Então as peculiaridades de Deus estão presentes no homem quando da sua criação. E nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Então, Deus, quando criou o homem, ele deixou os matizes de suas peculiaridades, de suas características. É como se fosse um reflexo de Deus. É um pequeno Deus aqui na Terra. Alguém muito especial. Agora, aqui no subponto 2, a imagem e semelhança de Deus. O homem era, no seu estado original, uma imagem ou representação perfeita de Deus. Está aqui. Adão e Eva possuíam atributos morais tais como o amor, justiça, santidade, retidão. Esses atributos de Deus. Então, esses atributos de Deus nos eram peculiares, tudo à semelhança de Deus. Não resta dúvida de que, ao criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus imprimiu nele as marcas de sua personalidade santa, amorosa e justa. Aleluia! A deformação do caráter humano. O homem foi criado perfeito em toda a sua constituição, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Aqui a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. Porém, quando o homem deu lugar ao diabo e desobedeceu a Deus, caiu da graça. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Essa foi uma consequência sinistra. Perdemos a semelhança moral. É bom que se frise aqui. Então, aquele homem criado lá no Éden, com um caráter nos moldes do Supremo Criador, foi descaracterizado. O homem perdeu a sua característica, a semelhança moral com o Criador. E vamos ver as consequências do pecado no relacionamento com Deus, no relacionamento humano e no relacionamento com a natureza. No relacionamento com Deus, o pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com seu Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, aqui está focada a consequência da queda do homem em relação a Deus. Ele foi destituído. As repercussões e o alicerce deste fato terrível de natureza espiritual têm sido sentidos ao longo da história. O pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses, segundo suas malignas concupiscências, para agradar ao princípio deste mundo. O homem foi descaracterizado em relação a Deus e passou a seguir o seu próprio rumo, a seguir o seu caminho. Se divorciou de Deus e criou deuses para si. Aqui no B, no relacionamento humano. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar seu erro acusando a esposa. Quando Deus
questionou Eva a respeito dos seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. Veja bem que aqui em Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 13, nós vamos encontrar Adão e Eva se desculpando e não assumindo a responsabilidade dos seus erros próprios. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Não demorou muito e ali no Éden houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou o seu irmão Abel, Gênesis 4 e 8. Lameque matou um homem adulto e um jovem, Gênesis 4, 23. A morte e a corrupção se espalharam com o passar dos séculos. O juízo de Deus foi enviado no seu tempo, através do dilúvio, Gênesis capítulo 6. No relacionamento com a natureza. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, Gênesis 2 e 15. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra, com a autoridade delegada pelo Criador sobre todos os animais. E aí nós temos o registro em Gênesis 1 e 28. Mas, usando mal seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta. E tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas Deus destruirá os que destroem a terra, Apocalipse 11 e 18. Pois bem, aqui no relacionamento com a natureza, o homem deixou a desejar. A partir do momento que ele pecou, ele passou a ser um agente poluidor, ele passou a ser um agente destruidor. E o homem avançou em conhecimento, e como se tem proliferado o conhecimento humano, e na medida que cresce em sabedoria e conhecimento, vai destruindo ainda mais a terra. Veja a descaracterização do homem em relação à natureza. Ele foi posto no Éden para cuidar, para ser um agente administrador, harmonizador, queria colocar as coisas nos seus devidos lugares, perpetuar a harmonia e, no entanto, passou a ser um agente de desastre. E quantos desastres, quantos prejuízos o próprio homem tem causado à natureza. Na terceira parte, a redenção do caráter humano. Então aqui vem o resgate. E nós vamos tratar nos 3 subpontos deste ponto principal sobre a redenção do caráter humano. Novo nascimento, transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. João 3,16, que é o texto principal da Bíblia. A salvação é um dom divino. Ela é fruto da graça divina. Veja que eu vou realçar aqui. Fruto da graça divina. Pela fé em Jesus Cristo, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. O caráter daqueles que, pela fé, nasceram de novo, é poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. O novo nascimento nos propicia a oportunidade de voltarmos às nossas origens e, como Deus nos criou à sua semelhança, sermos semelhantes a Ele, através do novo nascimento, do ato de nascer de novo, que é um ato sublime, em que o homem é metamorfoseado e passa ao seu estado de originalidade, assim como ele foi criado no Éden. Lógico
aqui espiritualmente falando. No segundo subponto, a palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração. João 3, versículos 3 e 7. E aqui nós vamos ver os 3 aspectos da salvação, que é a justificação e a santificação e a regeneração. Graças à regeneração, que é a mudança radical que o homem sofre quando aceita Jesus como Salvador, nós somos restabelecidos e passamos a ser seres espirituais à semelhança de Deus. Oh, aleluia! Através do ato da regeneração, o ato de nascer de novo, o ato de mudança radical, que é um dos 3 aspectos da salvação, nos encaminha ao estado de originalidade, quando Deus nos criou a sua semelhança no Éden. A palavra de Deus é quem muda. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, até as juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus muda, ela penetra em nossos corações, dividindo-os, se possível, em ventrículos, aurículas, veias e capilares. Divide até a unidade morfofisiológica, até a célula, isso usando uma linguagem figurativa. Ela divide, ela corta o pecado, ela esquadrinha, ela molda, ela nos direciona. A palavra de Deus é que esmiuça a penha, que quebra a dureza dos corações. Aleluia. Então a palavra de Deus muda o caráter. O caráter que é formado no lar, na igreja, na escola, ele é formado, e que depois de formado é muito difícil de ser mudado, mas ele é mudado pela palavra de Deus. É o único agente que pode mudar o caráter do homem, é a palavra. E no terceiro subponto, o caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma de suas características principais o amor a Deus e ao próximo. Mateus 22, 34 a 40. Quem não ama não conhece a Deus, ainda não teve seu caráter transformado e está em trevas. 1 João capítulo 2, versículos 9 e 11. Unida ao amor está a santificação, sem a qual ninguém poderá ver ao Senhor. Hebreus 12 e 14. Os que já experimentaram o novo nascimento devem viver de modo irrepreensível. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, o caráter amoroso e santo do cristão é oriundo de Cristo, através do Espírito Santo, quando nós sofremos a ação fulminante da regeneração, que é um dos aspectos da salvação. Aleluia. O nosso caráter é resgatado. O nosso caráter, que foi alterado no Éden pela queda do homem, ele é restabelecido. E nós recebemos um caráter novo, moldado em Jesus Cristo, nos moldes da palavra de Deus. Oh, como é lindo quando alguém é transformado, quando alguém é mudado pela palavra de Deus. Aleluia! É a coisa mais linda que pode acontecer na terra, é ver alguém que tinha um caráter dúbio, um caráter pecador, e depois ser transformado, ser mudado, ser trabalhado pela palavra, encaminhado pelo Espírito Santo de Deus. O comentarista quer nos colocar que o homem, apesar de pecador, apesar de possuir um caráter desonesto, injusto, promíscuo, ele pode ser mudado
através da palavra e do Espírito, pelo Espírito Santo, e nós receberemos um novo caráter, um aspecto da personalidade que vai repercutir em meio a este mundo. E aí alguém vai ver em nós uma mudança radical, que é o processo da regeneração. Meu irmão, nosso caráter reflete nossos princípios. Como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Cristo Jesus tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Se não temos as marcas de Cristo em nossa vida, então não somos cristãos. Não adianta pregarmos, fazer soar as palavras que são apenas teorias. Mas precisamos ver esta palavra sendo cumprida em nossa vida. Nós precisamos receber uma mudança pelo processo da regeneração através da palavra. E nisso saberemos que somos de Cristo, se temos as suas marcas. Eu vou deixar aqui um questionário para você refletir. Você pode pausar o vídeo e catalogar aqui as respostas para as perguntas da sua lição aí na sua igreja, na sua escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe. Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Porque você não pede a Deus para restaurar sua visão, sentir o seu amor, Jesus por seu favor, lá do céu te ver. Porque você não pede a Deus motivo para sorrir. Feliz é o que crê que pode receber a bênção do porvir. Deixa Deus mudar, deixa Deus falar, deixa Deus trocar